Olá, querido líder de célula, seja muito bem-vindo a esse estudo que está especial essa semana. Vamos falar sobre superação de limites, né? E antes de falarmos sobre o estudo, eu quero já lembrá-los, você líder em treinamento, ajude o seu líder de célula a fazer o relatório da célula, porque para nós pastores de rede é muito importante nós termos essas informações. Essas informações expressam o cuidado, então nós queremos cuidar de cada célula com muito amor e carinho, e isso é muito importante. É muito rápido, não demora muito para fazer isso, é muito simples. Se você tem alguma dúvida, nós do Escritório de Células estamos aqui à disposição de vocês. Bom, o nosso estudo está baseado em 1 Crônicas capítulo 4, versículo 9 e 10. São dois versículos exclusivos dedicados a Jabes. Quem foi Jabes? Jabes foi um israelita, um hebreu órfão, como diz aí alguns teólogos, e o seu nome significa dores, quer dizer que foi uma pessoa que já nasceu sem nada de bom, né? O próprio nome dele já o condenava. E Jabes, ele foi uma pessoa ilustre, porque no final, no versículo 10, nós lemos que Deus respondeu a sua oração. Que personagem desafiador. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te conduzir de uma forma muito criativa neste estudo, nessa semana. Bom, a primeira questão que a gente quer trabalhar com a célula, e é muito importante você trabalhar esses detalhes com a sua célula, é que Jabes, ao nascer, ele recebeu um nome que impôs alguns limites para ele. Só que ele não viveu conforme os limites desse nome. Ele então acreditou em Deus, ele não viveu apoiado na incredulidade, ele não viveu apoiado na lamentação. Ele então creu que Deus seria capaz de mudar a sua realidade. E aí você pode trabalhar essa pergunta com a sua célula. Quais limites estão sobre a sua vida que estão te impedindo de crer no poder de Deus? Nós vivemos numa época de pandemia, uma época de muitos limites. A nossa maneira de viver foi modificada. O nosso ir e vir foi modificado. Nós não temos tanta liberdade por conta de uma situação complexa, mas nós cremos em um Deus que pode todas as coisas. Então trabalhe esse detalhe nessa primeira questão, né, sobre estes limites e o que tem impedido de nós crermos nesse poder de Deus. Deus é todo poderoso, Ele é soberano e Ele está sobre o controle da história. A segunda questão, também muito importante e legal, é que a vida de Jabes nos ensina que podemos viver além das prisões do passado. Em sua opinião, como podemos nos livrar dessas dores? O próprio nome de Jabes foi dado porque a própria mãe o concedeu ele em dores. E aí quando nós ouvimos isso, e todo israelita, todo judeu, ao ouvir essa palavra dores, se remete então a Gênesis capítulo 1, 2 e 3, desde a criação até a queda do homem. E quando Deus olha para a mulher e fala que em dores ela daria luz, então quer dizer que nós somos pessoas que temos dores, nós também trazemos dores sobre nossas vidas, e Jabes trazia essa dor não só na sua experiência de história, mas no seu nome, né? Estava ali intrínseco dentro da sua identidade, mas ele então decidiu romper, ele decidiu se livrar dessas dores. E como nós podemos livrar então? Como família da fé, né? Como cristãos. Terceira questão muito legal para você trabalhar com a sua célula também, muito importante. A mãe de Jabes, como eu já disse, concebeu ele em dores, lá em Gênesis 3 fala isso, né? E esse texto fala da queda e sua repercussão na vida do homem e da mulher. Como eu já falei na questão anterior, nós somos concebidos em pecado. E esse pecado trouxe também esse peso de dor para a humanidade. E então, qual tem sido a sua dor? Aquilo que tem tirado o seu sono, aquilo que tem te incomodado, aquilo que tem te impedido de viver as promessas de Deus, né? E o que você tem feito com isso, com essa dor? Você tem cultivado ela ou você tem jogado esse lixo para fora? Existem coisas que são lixo, e lixo tem que ser jogado na lata de lixo, né? Como podemos colocar em prática o exemplo, então, de Jabes, que fez isso diante das dores e sofrimentos?
que nós podemos cultivar? A leitura da palavra, a oração, estar em comunhão, estar em fé, estar conectado, mesmo que online, né? Estar junto com os irmãos da célula, mesmo que online. Eu sei que às vezes não é a mesma coisa do que o presencial, o cheiro, o abraço, a gente não pode, por enquanto, mas tudo isso vai passar, meu irmão, minha irmã, e logo, logo nós vamos voltar àquela aglomeração santa e abençoada, aleluia, né? Bom, o quarto ponto, Jabes escolheu viver além das dores do passado. Ele semeou e sepultou em Deus toda a sua dor e sofrimento e colheu fartura de alegria. Em sua opinião, o que é semear e sepultar em Deus a dor e o sofrimento? Eu sei que aí nós vamos ter, né, coisa para conversar aí. Você instigue a sua célula a falar, porque nós vivemos épocas de dores e nós precisamos desse remédio. Nós sabemos que o remédio é Jesus. Quinto ponto e último, né? O que aprendemos com a oração de Jabes e como podemos desfrutar dessa convicção? Nós vemos no versículo 10 que Deus concedeu a Jabes. Jabes creu. Jabes, por ele ser órfão, e nós estamos aqui no contexto da conquista da terra prometida, da terra de Canaã, por ele ser órfão, então ele não teria direito à herança, à terra. Mas ele olha para Deus e fala assim, Senhor, alarga as minhas fronteiras. Ele crê no Deus que é Pai e sabe que Ele pode conceder aquilo que talvez biologicamente, como por ele não ter pai, ele não iria ganhar, mas sabia que Deus, como Pai, poderia dar tudo aquilo que ele pedisse. Então ele orou, creu e recebeu. Eu quero, então, finalizar e pedir para que você desafie a sua célula no momento de oração. Porque Jabes, ele invocou a Deus. Ele se inconformou com a situação. Ele não aceitou a situação e falou, é assim mesmo. Não, ele foi uma pessoa inconformada com a situação da sua vida. A nossa vida não se faz de uma oração só. Não é que nós devemos fazer essa oração de Jabes repetidamente. Mas na realidade a nossa vida ela é transformada por uma vida de oração, não por uma oração somente, como bem disse o pastor Emerson Patriota na palavra. Então, eu quero desejar a você uma excelente célula, eu quero declarar que o Espírito Santo vai ministrar de forma especial e vai encher você e toda a sua família e todos aqueles que participarem dessa célula nessa semana. Deus te abençoe de uma forma muito especial e até o próximo estudo de célula.